Olá, eu sou Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal, série Adventos Crísticos, renovar o cristianismo através da renovação do cristão. E dessa vez nós vamos falar 25. do capítulo 25, o Sagrado Planejamento dos Adventos Crísticos. Estamos falando a respeito do livro Adventos Crísticos, do Adolfo Marques dos Santos. Se você ainda não adquiriu, pode adquirir, porque é uma excelente leitura e que com toda certeza poderá modificar a sua vida. Então nós estamos dando o nosso parecer de cada capítulo desse livro, não é? Mas antes da gente começar, não esqueça de dar o seu like, de deixar um comentário lá no chat, não é isso? De visitar o nosso canal, né? De recomendá-lo para um amigo, que nós estamos na campanha para chegar a 1000 inscritos, mas olha, tá difícil. E se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ok? Isso, e na medida, né, se você gostar do assunto, não esqueça de nos mandar umas perguntas que a gente envia para o Adolfo, se não soubermos responder. Okay. Nós vamos tratar do nosso capítulo 5, o Sagrado Planejamento dos Adventos Crísticos. O que será que esse capítulo quer nos dizer ou quer nos transmitir de mais importante, Rita? O que é o Sagrado Planejamento dos Adventos Crísticos? Na verdade fica complicado, as pessoas não entendem muito quando a gente fala, dos Adventos Crísticos. Já falei que no primeiro capítulo a gente explicou muitas coisas sobre isso, então se você esqueceu ou está vendo pela primeira vez, volta lá no capítulo 1 e vê direitinho tudo que a gente falou, que foi assim um apanhado geral. Mas os Adventos Crísticos, como a gente tem dito, esse novo advento, que nós tivemos vários adventos, adventistas ou adventos, como o Jesus, que foi o mais perfeito, e antes dele vieram outros, teve Moisés, teve Buda e vários outros que vieram trazendo a palavra do Cristo planetário. Quando nós nos referimos ao Cristo, estamos sempre falando do Cristo planetário, não é? Então nós estamos conceituando como adventos os mais diferentes, vamos dizer, movimentos religiosos que aconteceram no planeta. Trazendo por a isso palavra. Que você falou de Buda, a gente pode falar de Forri, a gente pode falar de Lao Tse, a gente pode falar depois de Moisés, ok. Porque esse planejamento, ele vem já de milênios, ele não começou agora, né? Já vem de muito tempo. O que você quer dizer com isso, que esse planejamento começou de milênios? Quando a gente fala planejamento, assim, a espiritualidade superior, ela tem um planejamento para o planeta, para a Terra, para todos nós, e nós não temos essa noção do que seja, mas está tudo planejado, está tudo, tudo tem uma organização, existe uma organização que nós não entendemos muito bem. Mas o que está acontecendo? Nós recebemos através dessas mais de 700 mensagens, através lá da nossa casa, do Centro Espiritualista Universalista, explicando pra gente sobre esses adventos crísticos e o que seria isso. E claro que é um sagrado planejamento, porque é um plano que vem da esfera superior. Podemos dizer dos engenheiros siderais, alguns. Do próprio Cristo, do próprio Cristo planetário. E aí é aquela coisa, vai se delegando as tarefas para os espíritos abaixo do Cristo, mas ainda com um alto gabarito. Eu diria, a gente poderia dizer que partindo até do próprio Cristo cósmico, porque se isso é uma emanação do pensamento e da vontade de Deus, isso certamente é filtrado por todos os Cristos até chegar ao nosso Cristo planetário, Só que para a gente ir lá atrás, a gente até chegar no Cristo planetário já tá uma dificuldade, Não. Inclusive o livro, foi escrito, o Adolfo, ele tomou como referência o estudo da era antes de Moisés, porque já vem de milênios lá de trás, mas ele tomou como referência esse momento. Se não me engano, até porque a gente já viu isso em outros capítulos, só foi 1400 anos antes de Cristo, por ocasião do Anfion, do mestre dele. Isso. O mestre, quando ele chama de velho mestre, foi esse mestre que acompanhou durante muitos anos na casa, e ele é tido como o velho mestre. Ele vinha na roupagem de um preto velho e ele passou muito conhecimento para o Adolfo. Então, quando a gente falar de velho mestre, a gente sabe que é desse que a gente está falando. Agora, o velho mestre, ele é de um nível evolutivo, de um anjo. Ele é considerado da mesma hierarquia de Jesus. Da mesma hierarquia, sim. Isso que fique muito claro, gente, que nós estamos falando dos adventos crísticos. Então, dentro de todo o conhecimento passado pela egrégora espiritual do céu e do Adolfo,
para todos nós, nos foi informado que o velho mestre, né, por ocasião lá da Mesopotâmia, e que depois teve outras encarnações, é um ser da mesma hierarquia que Jesus. Isso, e ele trouxe, né, nessa época, antes lá de Moisés ainda, ele anunciou aos seus discípulos sobre esse sagrado planejamento, né, dos adventos crísticos, que com certeza seria divulgado por todos aqueles que ali estavam naquela reunião. Tá? Então, assim, o Anfion ele traçou, né, vários acontecimentos que nós teríamos aqui na Terra, inclusive do reencarne do nosso Mestre Jesus, né? Que ele chamava de sintetizador cósmico da vontade do Cristo Pai. Do Cristo para planetário. Muitos também, até conforme consta, né, na própria Bíblia, o Messias, né? É isso aí. Então. E aí, assim, agora nós estamos já na era de Aquário, né? Então, o que acontece? Agora, mais do que nunca, é preciso que a gente tenha essa questão dos adventos crísticos implantado em nossa consciência, para que a gente entenda as coisas que estão ocorrendo, ou que ainda vão ocorrer, e qual é o nosso papel aqui, né, na Terra. Então, isso é muito importante, a gente descobrir o que aqui viemos, né? Então, assim, nessa era de Aquário, a gente está tendo essas informações que para muitos podem achar meio estranho, de onde está vindo isso, mas é assim mesmo. Toda novidade, quando chega, né, assim, para alguns é tido como uma coisa esquisita, estranha, e alguns rejeitam, mas é normal. Agora, se nós temos a convicção de que isso realmente é um planejamento e que está vindo realmente dessa esfera superior de espíritos, e nós acreditando nisso, nós temos essa plena confiança de falar sobre isso, mesmo que alguns estranhem, mas o que a gente pode fazer, né? Então a gente pode dizer que em relação ao Anfion já estava previsto que por ocasião da era de Aquário nós teríamos a divulgação, vamos assim dizer, dos adventos crísticos, e que muitos daqueles discípulos de Anfion seriam considerados nesta época na condição de detentores. Ou seja, aqueles seres que foram preparados ao longo de milênios para divulgar essa proposta. Seriam os representantes, né, dessa proposta. E dentre esses representantes, o Adolfo Marx é uma dessas pessoas. Ele é um dos detentores, e no caso o Adolfo é um detentor que está consciente dessa missão, dessa tarefa. Agora, outros vários estão espalhados, né, mas não tem essa consciência ainda exata do planejamento dos adventos crísticos. Então, por isso é que a nossa tarefa também é divulgar esse planejamento, para que as pessoas tenham noção, né, consciência do que está ocorrendo e de nossa responsabilidade. Agora, você falou dos detentores, né, que estariam agora nesse momento à frente, mas também outros, né, que eles dizem que são as correntes protetoras, que são os outros espíritos que vêm junto a esses detentores para justamente fazer essa corrente, fazer essa proteção, no sentido de acompanhar, né, os detentores e também realizar a mesma tarefa de divulgação, mas claro que num nível um pouco abaixo, né, desses detentores, que são os que já estão mais experienciados, e a nossa tarefa é justamente apoiar esses detentores, né? Então, por isso ele fala das correntes protetoras, que seriam esses seres que estariam acompanhando. Como o Francisco, quando veio no livro dele, ele trouxe 200 espíritos junto dele. Então, eles ficaram junto dele durante um período de tempo, onde eles foram aprendendo, né, muito com o Francisco, e depois o Francisco falou assim: você vai para lá, para divulgar a palavra. Entendeu? Então, a mesma coisa, essas correntes. Eu tenho uma pergunta para você, porque quem está nos assistindo pode estar com essa dúvida. A gente está falando em adventos crísticos, mas o que vem a ser esse adventos crístico, essa implantação dos adventos crísticos? Eu acho que é importante que a gente... Né? O Adolfo fala muito assim na questão da implantação na nossa consciência, para que a gente tenha ciência do que... da nossa proposta, entendeu? Na nossa proposta como seres espirituais que somos. Agora, o objetivo principal dos adventos
fazer com que nós tenhamos essa conexão mais próxima do Cristo planetário e de Jesus, que é o governador, né, da humanidade. Então, é preciso que a gente desperte esse Cristo interno, porque somos filhos do Cristo, nós somos fagulhas de Deus, então nós temos todos esses atributos dentro de nós e não temos noção. Então, já chegou o momento de pensarmos sobre isso, porque há um tempo atrás não dava para falar sobre, porque nós não tínhamos tanta maturidade. Agora já estamos um pouco mais crescidos, não todos, porque a gente sabe que nós estamos nessa fase da transição planetária e o Ramatiz mesmo, né, fala muito nos livros dele sobre a questão do fim do ciclo e do exílio de alguns espíritos que não estarão aptos a permanecer na Terra, nessa Terra mais evoluída, porque até os planetas também evoluem, então não é só os seres que nela vivem. Então a Terra está passando para um outro estágio e é necessário que nós tenhamos condições para permanecer, né, na Terra. E uma das coisas seria trabalharmos, né, trabalhar esse nosso Cristo interno, nossa força superior, como queiram chamar, existem vários nomes para a mesma coisa. Como o próprio Adolfo diz, então, é nos aproximarmos dos ensinamentos do Cristo no sentido de obtermos a nossa libertação. Vivenciando os ensinamentos, porque conhecer e falar sobre os ensinamentos a gente já vem falando há muito tempo, há muitos séculos, mas vivenciar mesmo é que é a prova final, é a nossa grande prova, né? Quando diz que os trabalhadores da última hora, nós estamos o tempo já está terminando, né? Sempre se fala nesse sentido. Então é porque os tempos são chegados. Os tempos são chegados, é fim dos tempos, essas coisas todas, é o fim de um ciclo. E aí nós temos que nos preparar se quisermos permanecer aqui na Terra, que vai ser uma Terra, né, um pouquinho melhor do que ela está hoje. E você diz que vai ser uma Terra um pouquinho melhor e que a gente, quer dizer, talvez alguns não possam ficar aqui, por quê? Porque o padrão vibratório do planeta vai ser alterado. Isso. E essas pessoas, vibratoriamente falando, seriam incompatíveis de permanecer aqui. Não se sentiriam nem bem. Então a gente até já falou em outros vídeos, né, que eu vejo como sendo uma bondade de Deus, que esses espíritos que não se adequam à nova Terra, que vão para outros, onde eles vão se sentir mais à vontade. Então não deixa de ser, né, uma bondade, porque a pior coisa que tem é você ficar numa festa e não conhecer ninguém, não é isso? Você se sente mal, você quer ir embora, então não se sente à vontade, se sente um peixe fora d'água. Por isso é que esses espíritos vão para lugares onde eles se sentirão melhor e estarão mais de acordo, né, com o nível de vibração. Então o foco, nós podemos dizer, que é o trabalho do nosso eu interno, a melhora da nossa espiritualidade e a busca do caminho daquilo que foi nos ensinado por Jesus, né, como o melhor mensageiro, o sintetizador dos ensinamentos do Cristo. É isso e mesmo. Que, por estarmos principalmente nessa fase de transição planetária, a gente pode dizer que nós estamos tendo a derradeira oportunidade de nos colocar nesse caminho de espiritualidade. É isso mesmo. E é por isso que o Adolfo diz, né, que é necessário renovar o cristianismo primitivo, o cristianismo de Jesus, através da renovação do cristão. É isso mesmo, porque somos nós renovados, né, deixando esse homem velho para trás e deixando esse homem novo sair, né, e é assim que a gente vai conseguir modificar esse cristianismo. E não é modificar porque a gente está criando nova religião, não é nada disso, porque o Cristo planetário, ele é o criador de todo o planeta, então todos os moradores desse planeta estão intimamente ligados por ressonância ao Cristo planetário. Somos cristãos, que nós não somos todos cristãos, na só verdade. Que a gente não tem consciência disso. Aí a gente fala que é cristão, que é só quem acredita em Jesus, entendeu? Então, por isso essa diferenciação de Cristo e Jesus é importante para que a gente entenda, né, a outra parte de todo esse planejamento. Tá? E essa coisa dos adventos no plural, que a gente já falou numa outra vez, né? Eu entendo assim sendo como agora não precisaremos ter adventista, um advento, um ser que vai, né, trazer a palavra para aquela comunidade toda. Vários já com consciência, né, já vão poder ter essa comunicação mais fácil com essa espiritualidade superior. Eu entendo isso, os adventos, com S,
por causa disso. Eu até diria, Rita, que cada um de nós se constitui no advento na medida em que ficamos conscientes desse processo e que a gente se disponha a fazer parte disso, a trabalhar esse nosso Cristo interno, essa nossa força superior. É isso né? mesmo. A sermos o intermediário entre o plano material, não é isso? E o plano intuitivo. Né? Ou seja, estabelecermos uma faixa vibratória entre eu, Cristo, criatura, né? Com o nosso Cristo Criador. É isso mesmo. Né? É essa interação que a gente precisa aprender e entender que é possível e na verdade, a proposta, tá? De criar esse elo, né, mais forte. Você vê que antigamente era muito diferente, não se podia falar, Deus era o Deus do temor, e ainda é para vários, para algumas religiões, você tem que temer a Deus, e nós não entendemos dessa forma, porque Deus é todo bondade e justiça, e por que teríamos que temer? É como se fossem nossos pais, né? Temos que temer nossos pais ou respeitar os nossos pais? Então, o temor é diferente do respeito. Então, é nesse momento que a gente está agora em relação aos seres superiores. Mas aí, quer dizer, essa visão de Deus que você está falando, na verdade, a gente está falando do nosso processo de amadurecimento, né? E nisso a gente mudou a compreensão de Deus. Isso. Saímos de um Deus vingativo, mosaico, para um Deus monístico, Pai, que está junto de todos nós por ocasião de Jesus. Tudo se modifica, o eterno vir a ser é assim, nós estamos em progresso eterno. Então, a gente nossa precisa compreensão das coisas, né, precisa modificar. É igual quando nós somos crianças, nós vamos crescendo, nós não vamos mudando o nosso modo de pensar. Da mesma forma, nós temos que mudar. Por isso a renovação, né, do cristianismo. E isso já está sendo falado por outros espiritualistas também. Então, não é uma coisa que veio só da nossa casa. Não é isso. Isso aí já está geral. Porque não vem, essas informações não podem vir de um lugar só, no planeta inteiro, só de um ponto. Não, está em todos os lugares. Talvez as pessoas falem com palavras diferentes, né? A nomenclatura pode mudar de uma casa para outra, de uma religião para outra, mas a essência é a mesma. Sim, e a gente pode dizer que os adventos, ele dá ênfase exatamente a esse nosso questionar o próprio posicionamento religioso, vamos assim dizer. Não é isso? É necessário questionar. Aí, como o próprio Adolfo nos diz, quando somos criança, temos alimento líquido. Na medida que vamos crescendo, temos o alimento sólido. E o que ele quer dizer com isso? Quanto mais o homem evolui na sua capacidade, ele precisa questionar todo o seu meio até a sua espiritualidade. Sim, tudo na vida, né? Como tudo na vida. E é necessário que a gente modifique, né, a nossa moral, o amor, isso tudo. Sem essa elevação da moral, a gente não consegue atingir essa ascensão. Então, isso aí, na verdade, é o que a gente deve fazer seguindo Jesus. Jesus foi somente amor. Então, não é um bicho de 7 cabeças descobrir o que a gente tem que fazer. O bicho de 7 cabeças a gente consegue fazer, né? Então, a gente precisa seguir os passos de Jesus e ele foi todo amor e bondade e uma moral, né, elevadíssima. E é disso que a gente está falando em termos de reforma íntima, né? E nós também não podemos esquecer das sagradas fileiras, não é? Ah, sim, essa pleiade de espíritos, né, que estão sempre nos apoiando, nos amparando, nos orientando, né, dando aquele incentivo, motivação para a vida, não é? Dando toque no sentido de despertar do nosso eu crístico. Não podemos esquecer a figura do Nicanor, não é isso? Isso, né? Que é extremamente importante no sentido de despertar esse nosso Cristo interno, essa nossa força, né, superior. A gente precisa fortalecer a nossa fé e a gente fala sempre aqui, que a fé é a fidelidade às leis divinas. Então, compreender essas leis e procurar segui-las. Então, isso é a parte mais importante. Quando nós já estivermos nesse nível já mais avançado de compreensão das leis e nessa, né, no nosso comportamento, quando realmente estiver vivenciando, quando nós estivermos evangelizados de verdade, vivenciando esse evangelho,
Então, essa conexão, isso tudo vai ser muito natural e nós não vamos nem perceber, porque vai ser tão natural que a gente vai achar que é assim com todo mundo, né? Então, é importante que a gente se transforme, porque essa transformação vai trazer essa conexão natural com a espiritualidade superior, né? Quer dizer, você está dizendo que todos nós somos capazes de ter esse contato. Daí que a gente diz que essa reforma do cristão implica até em paulatinamente você abrir mão de possíveis organizações religiosas, né? Porque você não precisa dessa intermediação necessariamente. Né? No futuro, né? A gente não sabe, talvez não tenha mais essa divisão de religiões, né? Porque o Cristo é um só. O Cristo é um só, Jesus é o governador do planeta. E todos nós somos, né, pela vontade de Deus, né? Nascemos pela vontade de Deus, vivemos pela vontade de Deus e vamos morrer porque faz parte da vontade de Deus que assim seja, né? Então, termos o Cristo... A gente vai se transformando, né? A gente vai se transformando, né? Então é isso, gente. Então é isso. Vamos implantar esses adventos crísticos, esse planejamento que é sagrado, porque é para o planeta. Vamos implantar isso em nossas consciências para que a gente possa compreender melhor o porquê de estarmos aqui e utilizarmos, né, nos utilizarmos desse tempo da melhor forma possível, porque a encarnação é curtinha. Então,